Fala galera, mais um vídeo do canal Vasco Meu Mundo começando aqui, me chamo Nádia, mas antes se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe e ative o sininho para vocês receberem novos vídeos, porque hoje o Vasco joga, amor, direto de São Januário, pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Vasco vai enfrentar o Atlético Goianiense às 21 horas de Brasília e o Vasco pode chegar à vice-liderança do Campeonato Brasileiro se caso consiga esses 3 pontos, que seria muito importante, muito significativo, não só para nós torcedores, mas também para os jogadores, né? Também para o clube, porque o Vasco foi dado como rebaixado, né? Antes de começar o campeonato, alguns jornalistas muito conceituados emprestando os seus lábios para falarem besteira, somente em busca de likes, somente em busca de audiência, sem se importar com o imparcial, né? Muitos deles não são imparciais, muitos deles agem como clubistas, infelizmente é a realidade, e o Vasco está aí na 9ª rodada entre os 4 primeiros do Campeonato Brasileiro. Só que alguns jornalistas até estão fazendo chacota, dizendo que o Vasco está comemorando, na verdade o torcedor vascaíno comemorando a 2ª posição, o primeiro lugar, com 7, 8 rodadas ainda. Interessante que antes de começar o campeonato, eles podiam dizer que o Vasco seria rebaixado. Agora o Vasco jogando um futebol não brilhante, mas um futebol muito aguerrido, muito contundente. Nós torcedores não podemos ficar felizes. É isso mesmo? É complicado, né? É muito revoltante, na verdade. Eu tenho que me segurar muito para não falar besteira aqui, porque a minha vontade é de jogar no ventilador muitas coisas, de dar nomes também de jornalistas que eu tinha um respeito, até mesmo uma admiração, um carinho por certos jornalistas que hoje em dia são tremendas decepções. Não estão ali para fazer jornalismo imparcial, jornalismo contundente, mas sim para receberem da mídia, né? Ou seja, lá de quem for, elogios e tapinha nas costas. Então isso me deixa muito triste, porque nós não podemos comemorar se estamos fazendo um campeonato legal, não podemos, mas sim podemos ficar dizendo que o Vasco será rebaixado. É isso que vocês querem, mas não é isso que vai acontecer. Só para deixar bem claro aqui, o Vasco hoje pode conseguir mais 3 pontos aí e sim ficar na 2ª colocação do Campeonato Brasileiro. Se vocês ficarem com raivas e revoltados por causa disso, eu não posso fazer nada. Mas o Vasco tem tido aí muitos olhos grandes, né? Olho aí, ó, em cima do Vasco, jogadores machucados, jogadores contundidos, jogadores com Covid, já que Ricardo Graça, graças a Deus, já vai voltar na partida, a próxima partida. O Juninho também se machucou, mas o Henrique já está voltando também. Então, assim, alguns, né, seca pimenteira, como dizem por aí, em cima do nosso gigante da colina. E hoje o Vasco provavelmente vai poupar alguns jogadores, né, infelizmente. O Ramon pode sim poupar alguns jogadores, como Leandro Castan e como Benítez, podem serem poupados hoje. É uma carga muito pesada, é um campeonato muito longo, né? O campeonato brasileiro é longo, o calendário brasileiro é complicado, ainda mais com essa pandemia. Então pode sim o Ramon poupar alguns jogadores que nos deixam muito preocupados, um pouquinho, né? Porque eu já disse no vídeo anterior que o Vasco tem sido muito contundente. Tem poupado alguns jogadores, ou alguns jogadores não têm conseguido jogar, né, devido a cartões, a lesões, enfim, mas os que têm entrado têm correspondido, já que o Vasco não tinha esse rendimento há muitos anos atrás. Nós sofríamos quando alguns jogadores, éramos muito dependentes de jogadores, e quando entrava alguns não correspondiam, mas hoje tem sido diferente. Isso é muito importante frisarmos aqui, como eu disse no vídeo anterior. Eu quero dar a seguinte escalação do Vasco, provável escalação, ok? Ó, vem com Fernando Miguel no gol, Iago Pikachu, Miranda, Castan ou Marcelo Alves, Henrique, que volta do 3º cartão amarelo, mas pode o Ramon manter o Neto, que foi muito bem na partida anterior, Andrei, Felipe Bastos, Benítez ou Bruno César, que pode entrar também, Catatal, Vinícius voltando, Thales Magno e Cano. Algumas informações que saíram aí que o Cano também pode ser poupado ou não jogar a partida por completo. Isso sim nos preocupa, porque o Vasco é muito carente nessa posição, embora o Germancano tenha sido a sensação do campeonato, tem correspondido dentro de campo, feito seus gols, mas não tem um substituto
à altura, vamos ser sinceros, né? O substituto imediato do Cano é o Ribamar, que não tem feito partidas que mereça, né, estar ali como titular da equipe Cruz Maltina. Então isso é muito complexo, questão aí que nos deixa muito preocupados, mas não é certo a ausência do Cano não, ok? É a provável escalação e que saiu aí que o Cano pode ser poupado. Mas vamos torcer para que o Vasco consiga esses 3 pontos. Olho no Atlético Goianiense, que é uma equipe que tem aí não feito um campeonato muito bom, embora nas primeiras rodadas ganhou o Flamengo, né? E foi aí a sensação do campeonato nas primeiras rodadas, mas não tem correspondido nas demais aí, tem feito jogos aí, não tem sido tão bem, tem ido tão bem a equipe do Atlético Goianiense. Tem alguns jogadores que são até conhecido como Jean, o goleiro, que é um grande goleiro, independente de qualquer coisa, é um grande goleiro, aquele goleiro que jogou no São Paulo, que teve aqueles problemas particulares, mas é sim um grande goleiro. Tem também o Renato Kaiser. Então o Vasco tem que entrar ligado nos primeiros 15 minutos e não desprezar nenhuma equipe, porque o campeonato é muito altos e baixos, né? E a equipe que está lá embaixo pode ganhar o poderoso, ou a equipe que está lá em cima pode perder para a equipe que está lá embaixo. Então sempre é bom entrarmos ligados e nunca com a intenção de que vamos ganhar a qualquer momento. Essas são as informações que temos aqui do nosso Gigante da Colina. Rapidamente falar aqui sobre o Natan, que o Vasco está aí para negociar. A Portuguesa do Rio de Janeiro entrou na questão, dizendo que tem 30% dos direitos do atleta, né? O presidente do Vasco diz que vai entrar na justiça, pode chegar à justiça essa questão. Por que eu estou falando aqui? É uma notícia muito, já tá velha, mas porque surgiu aí uma foto do Natan com a camisa do Flamengo, tem deixado o torcedor do Vasco muito chateado essa questão. Então estão dizendo que por isso que o Natan não quer renovar com o Vasco. Olha só, gente, é complicado. Traremos mais informações para vocês sobre esse caso e sobre também o pós-jogo. Depois voltaremos aqui, se Deus quiser, com a vitória do nosso Gigante da Colina. Eu acho que vai ser 2-0 Vasco, com todo respeito ao Atlético Goianiense. Deixa o seu comentário aí, deixa o seu palpite também. É isso, fiquem com Deus e tchau, valeu!